A temperatura de 100 graus e a pressão atmosférica dizem para mim que essa ilustração é de um líquido. É isso que você tem que entender. Nada mais do que isso. Tudo bem? Mas como é que eu sei que a água evapora a 100 graus? Ela evapora a 100 graus porque a pressão que nós analisamos é a pressão atmosférica a nível do mar. A pressão atmosférica a nível do mar a gente chama de 1 atm ou 1 atmosfera. Como a figura está ilustrando, 760 milímetros de mercúrio. Tudo significa a mesma coisa, sem dificuldade para isso. O que que diz essa figura? Que a fase vapor da água e a fase líquida da água estão em equilíbrio a uma temperatura de 100 graus Celsius. Isso é chamado pressão máxima de vapor. Isso é chamado pressão máxima de vapor. E essa pressão máxima de vapor vai dizer que a fase gasosa de um líquido e a fase vapor desse líquido estão em equilíbrio. Exemplo mais ilustrativo do que esse. Quando você coloca uma chaleira no fogo, só tem água. Com o passar do tempo, ela começa a ferver. O que aconteceu ali? Como nós estamos em Maranguape, uma região metropolitana, a nível do mar, aquela água entrou em ebulição a 100 graus e começou a aparecer vapor daquela água. Aquela temperatura não vai aumentar, porque a água tem a sua pressão máxima de vapor a uma atmosférica quando atinge 100 graus Celsius. Vai aparecer vapores de água nessa temperatura e nessa pressão. Aí é que entra as propriedades coligativas que vocês estão vendo. Deixar só em destaque aqui. São 4: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmocopia. Esse nome parece uma coisa difícil, mas não tem nenhuma dificuldade. Hoje a gente só vai ter uma introdução sem detalhes, só para vocês terem conhecimento, e desse conhecimento vamos partir para uma aula prática experimental. Se der para fazer as 4, ok. Se não der, nós iremos fazer o máximo que pudermos. E é isso que vocês vão ter que entender. A gente vai observar o comportamento de uma solução, ou melhor, de um solvente puro, ou de uma substância pura, na sua temperatura, na sua pressão e no seu congelamento. Quando nós formos adicionar partículas sólidas que irão alterar tudo isso que eu falei. Isso tudo o quê? A água evaporar a 100 graus Celsius. Como é que eu faço para essa mesma água não evaporar a 100 graus? Adiciono sal, adiciono açúcar, adiciono pó de café. Presta atenção quando você for fazer café, quando você coar o café, aquela água que estava fervendo não irá mais ferver. É isso que você tem que ter entendimento. Por que que a água não ferveu? Isso é teoria. Não ferveu porque você adicionou pó de café. Não ferveu porque você adicionou açúcar. Não ferveu porque você adicionou sal. Não irá se perguntar, a princípio, qual é a temperatura que irá evaporar quando se adicionar pó de café.
né? Isso dá para calcular? Sim, mas vai depender da quantidade de café. Então, toda essa propriedade que eu estou falando, tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmocopia, vai depender da quantidade que você vai adicionar ao seu líquido. Então, vamos adiante. Eu irei fazer as quatro definições aqui. As quatro definições dessas propriedades. Não se preocupe. Tudo tem no livro, né? Porém, elas são melhor entendidas quando vocês prepararem a prática isso, para isso. Aí vamos lá começar com tonoscopia. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor de um líquido ocasionado pela dissolução de um soluto não volátil. Parece uma coisa difícil de entender, mas não é. Preste atenção. O que é pressão máxima de vapor? Vou voltar à figura. É essa aqui, ó. Quando vai aparecer de novo, ó. Quando, quando a água e o vapor dessa água na pressão atmosférica entram em equilíbrio, os dois passam a existir a 100 graus. Isso é pressão máxima de vapor. Não é a 100 graus? É. E o que é a tonoscopia? E quando há esse abaixamento da pressão. O que é esse abaixamento? O vapor para naquela temperatura de ebulição. Por quê? Porque eu tenho um soluto que prende as minhas moléculas de água, não fazendo que entre em equilíbrio a fase líquida e a fase vapor. Ela parece uma coisa difícil de entender, mas não é. Mas não é. Mas não, ela é muito simples. Se você entende que a pressão de uma atmosfera, a água, existe líquido e existe vapor em equilíbrio, se eu adicionar um açúcar, por exemplo, para de existir. Ou diminui essa pressão. Porque dentro do líquido eu aumentei a resistência das moléculas de água em evaporar. É isso que acontece. Tudo bem? Nesse gráfico que acabou de aparecer, o eixo Y é o eixo da pressão e o eixo X da temperatura. Isso aqui é só teoria, gente. Nem se preocupe que, não estou entendendo nada. Quando nós fizermos as práticas, vocês vão entender tudo e é para isso que serve uma prática, para você entender aquilo que eu estou tentando explicar agora. Da esquerda para a direita, eu tenho o éter. Professor, o que é éter? É aquele cheiro de hospital. Eu tenho o álcool. Qual álcool? Aquele que você passa na mão. E eu tenho uma água. Então, da esquerda para a direita, éter, álcool e água. Por que que a água é o último? Porque na pressão, qualquer I que você enxergar, a água necessita de maior temperatura para evaporar. O éter, ele tem mais facilidade para evaporar. E o álcool também. O éter, o álcool e a água são substâncias puras. Mas como é que eu faço para alterar isso? Alterar isso o quê? Essa pressão de vapor. O éter, por exemplo, ter a sua pressão máxima diminuída, o que significa aumentar o tempo de evaporação. É só adicionar um soluto a ele. Se, por exemplo, o açúcar se diluir no éter, o éter vai encontrar mais resistência para evaporar. Imagine que você agora, eu nem sei onde você está na sua casa, mas alguém da sua casa
seja ela sua mãe ou um parente próximo, esteja limpando as suas unhas, as unhas dela, você no quarto, ela na sala, ela abriu o frasco de acetona, onde você estiver na sua casa, você vai sentir o cheiro. Por quê? Porque a acetona, ela é volátil. Por ser volátil, ela evapora com facilidade. E por evaporar por facilidade, o vapor ele se espalha no ambiente. Como é que eu faço para diminuir isso? Adiciono um soluto. Aí a acetona para de evaporar. Mas esse soluto tem que se misturar com a acetona. Imagina você que o sal se mistura com a acetona. Então, aquele odor característico da acetona diminui ou desaparece. É isso que você tem que entender. Tudo bem? A segunda propriedade coligativa é a ebulioscopia. Ela vai dizer para você que um líquido demora a evaporar ou um líquido aumenta a sua temperatura de ebulição quando eu adiciono esse soluto volátil. Por exemplo, imagine que você vai preparar água e açúcar, água e sal, não importa. Você primeiro ferve a água. Quando a água estiver fervendo, você coloca uma colherzinha de sal para e cessa a evaporação. Por quê? Porque água e sal se misturam. Quando você adiciona o sal, aquelas bolinhas, bolhas características da evaporação cessam, não aparecem mais. Vai se levar mais um tempo para a temperatura de ebulição alcançar aquela mistura. Em outras palavras, a água evapora a 100 graus. Se você adicionar uma colher, não evaporará mais. Se eu tiver um termômetro e começar a evaporar, vai ali, por exemplo, uma temperatura de 105 graus. Isso é um exemplo. Por que que a temperatura aumentou? Porque você adicionou um sal. É esse o raciocínio que você tem que elaborar. E essa prática de buroscopia é uma das mais fáceis de se fazer. Porém, ela precisa de um fogo, né, um fogão ali, porque eu preciso da água em ebulição. Pronto, ebulioscopia. A terceira dela, espera aí, que é só um gráficozinho. Pronto, é a chamada crioscopia. A crioscopia, ela é o contrário da ebulioscopia. Ela vai dizer o que para você? Preste atenção. Presta atenção. Eu sei e você sabe que a água, quando está no congelador, vira gelo. Pronto. Tira esse cubo, esse gelo do congelador, coloque em cima de alguma coisa da sua casa, da mesa ou da pia. O que que vai acontecer? Vai derreter. Você vai dizer isso para mim. E com o passar do tempo, ela vai ter a temperatura do ambiente. Se no congelador era 0 graus e no ambiente é 27, aquele gelo derrete e volta a ser 27 graus. Pronto, é isso. E o que é crioscopia? Você vai pegar o mesmo cubo de gelo, vai tirar do congelador, vai colocar sal. E se você tiver um termômetro, a temperatura, ao invés de marcar 27 graus, vai marcar, por exemplo, menos 5 graus, mesmo o gelo derretendo. Por que que isso acontece? Porque você adicionou ao cubo de gelo um sal
que na temperatura de congelamento ele derrete o gelo e diminui essa temperatura para o congelamento. Isso acontece muito em cidades que tem neve. A cidade que tem neve, o que é que eu faço para derreter aquela neve em frente à minha casa? Coloca sal. E um porém, ela vai diminuir a temperatura de congelamento. Em outras palavras, se o cubo de gelo é 0 graus, você adicionou sal, ela vai alcançar uma temperatura menor do que zero. Qual temperatura? Depende da quantidade de sal que você colocar no gelo. Você vai para a praia, isoporzão, e aquela latinha lá da sua, né, seu melzinho. Gelo, sua ceva e sal. Pronto. Porque o gelo tem uma temperatura específica, 0 graus. O isopor conserva a temperatura. Mas para eu baixar mais ainda a temperatura do gelo, eu coloco sal. Aí você fica pensando, mas vai derreter o sal. Vai. Mas a temperatura diminui mais ainda. E uma bebida, ela é muito melhor de se beber em temperaturas geladas. Não importa se aquela água está abaixo de zero. O importante é que ela esteja abaixo de zero. E ela só está abaixo de zero porque você colocou sal no gelo. Pronto, é isso. Para melhor entendimento, é isso. Isso é chamado crioscopia. E é uma das práticas mais fáceis de se fazer em uma escola, por exemplo. Basta eu pegar um pouquinho de sal lá na cantina e um cubo de gelo lá no congelador da cantina. E se tiver um termômetro, um termômetro. Aí você vai verificar a temperatura sendo mais baixa ainda. A gente mede antes, depois coloca sal, o sal derrete e mede depois. Você vai ver que a temperatura baixou mais ainda. É isso que você tem que entender. E uma da última propriedade é a chamada osmometria. E ela é fácil, mas é muito chatinha de explicar, porque tem muito a ver com pressão osmótica. E o que é pressão osmótica? Eu vou ler aqui para vocês. Pressão osmótica é a pressão que devemos exercer sobre uma solução para impedir sua diluição pela passagem do solvente através de uma membrana semipermeável. Professor, entendi porra nenhuma. Vamos lá. Se você está com calor, o que é que seu corpo faz? Ele joga a água de dentro do seu corpo para fora. Como ele faz isso? Através da pele. E a pele aqui vai ser a nossa membrana semipermeável. Por que semipermeável? Porque a pele vai deixar passar somente a água e o sal fica dentro do corpo. É isso que acontece. E a osmometria é uma coisa natural. Na figura que acabou de aparecer, estão vendo? Eu tenho da esquerda para a direita. Eu tenho um tubo em formato de U. No lado esquerdo desse tubo tem água e no lado direito tem água e açúcar. O que é que vai acontecer? O que divide esse tubo é uma membrana. A mesma coisa que eu falei sobre a pele. O seu corpo tem água, a água sai de dentro do seu corpo para fora do seu corpo, porque sua pele ela é porosa. Então a água atravessa esses poros. E aqui nessa figura, a água que está no lado esquerdo passa para essa membrana do lado direito. Por quê? Porque tem açúcar ali. Exemplo bem prático. Pega uma batata, corta essa batata ao meio,
faz uma cavidade, coloca açúcar ali naquela cavidade. Com o passar do tempo, a água da batata caminhará naturalmente e espontâneo para o açúcar, fazendo uma diluição do açúcar. Isso acontece naturalmente, porque esse vai ser o caminho de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. É isso que acontece. Sempre vai acontecer isso naturalmente. Uma raiz de uma planta. Você molha perto da raiz ali o solo e a raiz vai pegar a água, não vai pegar a sujeira da água. A raiz serve como uma membrana e vai passar a água limpa para dentro dela e a sujeira fica lá de fora. É isso que acontece, é um processo natural e espontâneo. Quando nós estivermos em ambiente presencial, a gente vai ver mais detalhes, porque essa osmometria é classificada em três tipos: isotônica, hipertônica e hipotônica. Essa isotônica você já ouviu. Quem gosta de malhar, essas soluções isotônicas, me dê aí meu isotônico. Né? Por que que ela tem esse nome de isotônico? A gente vai ver esses detalhezinhos em sala de aula presencial. Qual foi o objetivo da aula de hoje? Foi apresentar a vocês esses quatro tipos de pressão, desculpa, esses quatro tipos de propriedades coligativas. Quais são elas? Voltando aqui o slide. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmocopia. A gente vai trabalhar para fazer essas quatro práticas experimental, de modo presencial. Mas para isso, a gente precisa dessa teoria que foi apresentada hoje. Tudo bem? Esse conteúdo tem no livro de vocês didático e também tem em qualquer aula fácil de YouTube. Tudo bem? A teoria ela é bem simples, às vezes é difícil de compreender, aí é por isso que entra a prática. E quem vai pesquisar a prática serão vocês, para nós executarmos em ambiente escolar. Tudo bem? No mais, a gente fica no aguardo para as próximas aulas. Qualquer dúvida, dá uma pesquisada no livro, dá uma pesquisada em YouTube sobre essas quatro propriedades que vai dar tudo certo. Tudo bem? Foi só uma aula teórica. Espero vocês até a próxima. Fique com Deus. Beijo no coração. E já podem pegar o beco se quiserem. Amém. Tchau. Até nunca mais.